tarde, pessoal. Como combinado, nós vamos fazer a correção das atividades. E eu quero começar por essa reportagem que nós fizemos a leitura, discutimos em sala e começamos a fazer as atividades, mas nós não retornamos para a correção. Então, esses próximos momentos, eles serão destinados para que essas atividades sejam corrigidas, certo? E aí eu vou discutindo algumas questões, falando um pouquinho, né, retornando a matéria, para que as possíveis dúvidas sejam sanadas. Como nós já lemos e discutimos, eu não vou me ater a isso nesse texto. Os próximos eu vou fazer uma pequena discussão. A única coisa que eu quero aqui focar e destacar novamente são as características da reportagem. A reportagem, ela trabalha os assuntos com mais detalhes, ela aprofunda mais, ela explora mais o tema e o assunto tratado, diferente da notícia que é objetiva. Então, façam a leitura desse trechinho aqui para vocês conseguirem identificar essa característica bem peculiar entre as duas. Porque por serem textos jornalísticos, algumas pessoas fazem confusão, achando que é a mesma coisa, né? Questão 1. Sobre o texto, responda as questões propostas. Qual é o assunto dessa reportagem? Tá bem claro, né? Que é a entrega da carta do menino João Paulo, de 8 anos, ao secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, que é o nosso secretário-geral. Em qual local suporte essa reportagem foi publicada? No portal de notícias G1. Tá bem claro aqui, ó, na citação aqui embaixo. Olha só, tá citado o G1, o site, o portal, todas as informações de onde esse texto foi tirado, tá tudo aqui, certo? Em que data a reportagem foi publicada? Em 13 de julho de 2018. Eu vou fazer só uma observação aqui também, tá? Aqui na descrição, no detalhe, na fonte, ok? O acesso e a data de publicação. A data de publicação, como eu disse, 13 de julho. O acesso, 7 de janeiro de 2019. Então, olha só, publicado em um ano, acesso em outro ano. Como é um site, a reportagem fica lá, você acessa quando for de seu interesse, necessário, né? E aí existe uma diferença entre a publicação e a data em que você, por algum motivo, acessou. Eu estou destacando porque enquanto os alunos estavam fazendo essa atividade, eles tiveram dúvida. Como eu acompanhei a execução, né, o início da execução dessa atividade, eu consegui perceber. Vamos lá. 2. Qual foi o pedido de João Paulo na carta? Também está bem claro no texto que João Paulo pediu a inclusão do português entre as línguas oficiais das Nações Unidas. Ok? Quem recebeu a carta foi a secretária-geral da ONU para a Juventude. Quem citou o nome, tranquilo, pode citar, só deixa bem claro que ela é a secretária-geral da ONU. 4. Pelo trecho. A visita de um brasileiro de apenas 8 anos, mas com grandes planos, é possível concluir que João Paulo, mesmo com pouca idade, tem grandes projetos para o mundo. É uma criança, né, com uma visão bem diferenciada, né? Ele tem grandes projetos, ele defende as ideias dele, tá claro aí na reportagem. João Paulo se vestiu todo bacana para ir lá entregar sua carta. Na questão 5 está falando aí, ó. João Paulo vestiu terno e gravata para ir até a ONU entregar sua carta. Você achou adequado esse traje para um menino de 8 anos? Por que será que ele optou por esta roupa, né? Por essa roupa? Converse com os colegas e o professor sobre isso e depois registre a conclusão a que vocês chegaram. Vocês conversaram com o papai e com a mamãe e agora tente Elisângela aqui para tirar algumas dúvidas. Então, olha só. Como que poderia ser a sua resposta? Vou deixar bem claro para que vocês consigam formular de vocês também. Por ser uma formalidade, já que a ONU é uma importante organização mundial de grande respeito, né? João Paulo optou por usar uma roupa que desse credibilidade ao seu ato e à sua atitude, né? Ele está diante ali da secretária-geral da juventude, é uma situação mais formal e que exige, né, um traje diferente que é incomum para uma criança de 8 anos, por isso que a apostila trouxe essa pergunta, esse questionamento.
Qual foi a última língua incluída na lista de línguas oficiais da ONU? Em que ano isso aconteceu? Tá claro lá no texto também essa informação, né? A última língua dessa lista foi o árabe, em 1973. Por que João Paulo quer que o português entre na lista de línguas oficiais da ONU? Olha só, vou tentar aumentar aqui para ajudar vocês. Porque, segundo ele, isso deixaria os países de língua portuguesa mais fortes para defender ideias e projetos, e assim o mundo se tornaria um lugar melhor para todos. Esse foi aí o argumento, ele defendeu isso. Porque a ONU, na questão 8, tem essas línguas oficiais, qual a importância disso? Então, olha só, porque são línguas de trabalho das entidades e dos demais organismos ligados à ONU, e isso garante que os milhares de documentos estejam disponíveis em todas essas línguas, certo? Tá claro lá também. Há um argumento que justificaria a inclusão do português na lista de línguas oficiais da ONU? Volte ao texto e com lápis destaque, nós vamos sublinhar, viu? Você concorda com ele? Explique sua resposta. Então, vamos voltar para ver qual argumento utilizado. Olha só. É muito interessante. Está aqui. Olha só. Vou tentar aumentar para vocês identificarem, marcarem também. O argumento dele é que 223 milhões de falantes em 15 países, como língua nativa, ou oficial ou estrangeira, e segundo dados da publicação da Línguas do Mundo, o português fica à frente do russo e do francês. O russo com 154 milhões e o francês com 76 milhões e 800 mil falantes. Então, nós temos mais falantes de língua portuguesa do que do russo e do francês. E o russo e o francês está lá no rol e o português não está. Esse foi o argumento que ele utilizou, ok? E você tem que justificar. Então, vamos organizar nossa justificativa aqui. Olha só, nós vamos pegar aqui essa ideia central mesmo, tá? O português, ele é falado por mais de 223 milhões de pessoas espalhadas por 15 países, ficando à frente do russo e do francês, com 154 milhões e 76 milhões e 800 mil falantes, respectivamente. Então, o raciocínio é esse. Tá? João Paulo escreveu a carta de próprio punho. O que significa, gente? Escrever de próprio punho é a mesma coisa que escrever à mão. Significa que ele escreveu a carta dele à mão, certo? Normalmente, as reportagens, questão 11, tá? Tô lendo aqui os enunciados. Normalmente, as reportagens apresentam opiniões de especialistas e depoimentos de pessoas envolvidas nos acontecimentos ali que estão sendo relatados e trabalhados. Volte ao texto e contorne esses exemplos. Então, vamos voltar ao texto. E olha só, nós temos aqui depoimentos. O primeiro, nós temos o do garotinho, tá? Falei sobre ciências, tecnologia, inovação, sobre proteger o planeta, reciclar as coisas e ensinar o que sabemos, ter respeito pelas pessoas e ser feliz. Não importa a sua idade, o importante é você começar a transformar seus sonhos em realidade, João Paulo Guerra disse. E depois eu tenho um pedido especial para o senhor, escreveu o garoto. Por favor, inclua o idioma português como língua oficial da ONU. Vai nos tornar mais fortes para defender as nossas ideias e projetos para deixar o mundo um lugar melhor para todos. E por último, nós temos aí em destaque, a Agenda 2030 tem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são claramente evidenciados pelas ideias e atitudes de João Paulo, afirmou Jaiatma, segundo o comunicado da equipe de João. A secretária prometeu encaminhar a carta a Guterres. Mesmo com 8 anos, João Paulo consegue transmitir de maneira simples e lúdica que esses objetivos são possíveis para os jovens do Brasil e do mundo. São depoimentos, né? A gente tem aí todos destacados. Você vai poder pausar o seu vídeo e acompanhar tranquilamente. Vamos continuar aqui, questão 12.
Nessa reportagem, os depoimentos e as opiniões vêm destacadas por aspas, porque está ali a fala na íntegra, como foi dita. Então, coloca-se aspas, ok? Nós já sabemos disso já. 13. Em que data a carta de João Paulo foi entregue à secretária-geral da ONU para a Juventude, que é a Jayatma? Foi em 12 de agosto de 2018. O que João Paulo, na questão 14, ganhou de presente da ONU? Ele ganhou um PIN de 17 cores que representam a Agenda 2030 pelo Desenvolvimento Sustentável, ok? E questão 15, além da visita à ONU, qual evento ele participou em agosto de 2018? Olha só, ele participou da Bienal Internacional do Livro de São Paulo. João Paulo é uma criança como outra qualquer, ele brinca, vai à escola, tem amigos, convive com a família. Assim como ele, imagine algumas propostas para melhorar as relações entre as nações do mundo. Eu quero ouvir de todos quando eu voltar. Ele é uma criança que tem ideias interessantes, né? Que corre atrás do que ele acredita que é certo e gosta de questionar algumas coisas e questões, como a língua portuguesa não está presente no rol das línguas oficiais da ONU. E é uma criança bem dinâmica, né? Escreveu uma carta, foi até lá e apresentou a sua ideia, o seu argumento, mas também é uma criança que brinca, que vai à escola, que tem amigos, como outra qualquer, certo? Mas ele tem algumas características aí peculiares, interessantes de a gente identificar. Nós já discutimos bem esse assunto, falamos em sala, espero que eu tenha tirado as dúvidas. Nós vamos fazer a correção de todas as atividades dessa forma. De história eu já comecei, já postei, agora de língua portuguesa. E ao longo da semana nós vamos fazendo as demais correções. Um abraço a todos, acompanhe aí direitinho no Positivo On, que eu tô seguindo o cronograma e postando tudo aí de acordo com o que está especificado, ok? Boa tarde para todos.